Êxodo capítulo 4. Quem achou, diga amém. Que bênção, gente. Nós vamos falar aqui hoje de um assunto bem delicado e bem interessante, que nos trará uma boa reflexão de como nós devemos proceder diante de Deus. Nós vamos falar de um homem que todo mundo conhece na Bíblia, um personagem bem conhecido, bem usado por Deus, e uma grande no mundo aí cristão, como Moisés, né? A gente vai falar a respeito, porque Deus ele usa esse homem de uma forma tremenda. Só que antes de Deus usar esse homem de uma forma tremenda, antes de Deus manifestar a sua glória através da vida deste servo, olha o que acontece. Deus concede poderes a Moisés. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança na terra. E ele lançou na terra. E o bordão virou o quê? Uma serpente. E Moisés fugia dela. Diga glória a Deus. Dobre a sua atenção, preste atenção na palavra de Deus. Olha como Deus, ele age, como Deus opera, como Deus, ele se revela através das Escrituras. Nós vamos entender quem é Moisés, vamos entender por que ele chegou nesse ponto e qual que é o foco e o processo que ele teve que passar para alcançar a sua missão, para poder concluir a sua missão. Aqui nós vemos Deus se revelando a ele. Aqui nós vemos Deus se mostrando a ele. Moisés, ele queria saber como que as pessoas iam ver ele, como que as pessoas iam dar atenção para ele, como que as pessoas iam respeitar ele, como que as pessoas iam ver ele como enviado de Deus, que não é uma posição nem um pouco fácil. Hoje em dia, para você poder alcançar ouvidos, para você poder alcançar a atenção de um povo, não é fácil. Porque cada um tem sua conclusão, cada um tem seu pensamento. E tinha pessoas ali no Egito, que eram milhares de pessoas que estavam ali, que eles tinham já uma vivência. A Bíblia fala que eles estavam ali mais de 400 anos. Se não me engano, para ser mais idade, 430, enfim. E nesse período, uma vida de 100 anos é muita vida. Então 4 gerações. Imagina o que não aconteceu, imagina o que não viveu, imagina o que realmente gerou naquele povo. Aquele povo chegou a um ponto de falar assim: nós já estamos praticamente virando egípcio. Os nossos bisnetos cresceram aqui, nós nascemos aqui. Nós já acompanhamos essa cultura, nós já sabemos o que significa aquela imagem, nós já sabemos quem é esse Deus Ram, esse tal, que ele fala que é isso e aquilo. E, enfim, nós já sabemos tudo que a cultura egípcia a gente já conhece, de ponta a ponta. Então o povo que é o quê? É um povo que já está instruído nas culturas egípcias. Só que esse povo não é um povo egito, é um povo de Deus. É um povo escolhido do Senhor. É um povo chamado pelo Senhor, é um povo separado por Deus. E o que o Senhor quer colocar em relação a nós, pastor Gilmar? Que nós também passamos por muitas coisas nessa vida. Culturas, principalmente culturas. Principalmente cultura. Aprendemos, nascemos talvez numa religião. Hoje nós temos a nossa fé, mas nós viemos aprendendo muitas coisas até chegar aqui. E isso tudo, para você se desprender, para você se desapegar, é um desafio. É como esse povo judeu que está saindo do Egito. Moisés, mais ainda, porque Moisés foi instruído com mais prontidão, com mais exatidão, com mais realmente, ele foi instruído a ser um egípcio, um príncipe do Egito. Então ele teve toda a cultura, todo o ensinamento. Agora a questão é: quem é ele? Ele foi criado, foi instruído, mas ele é um judeu, ele é alguém escolhido por Deus. Diga glória a Deus. Então Moisés fala assim, aleluia, Jesus. Respondeu-lhe Moisés: mas eis que não crerão nem escutarão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Essa é a primeira colocação que Moisés te mente. Esse povo não vai me escutar, esse povo não vai acreditar, esse povo não vai dar certo. Deus, essa missão que o Senhor quer que eu faça é uma missão impossível. Aí Deus fala assim: o que tu tens na mão? Perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que tem nas mãos? Respondeu: um bordão. Lança no chão, na terra. Lançou, virou uma serpente. E Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega pela cauda. Pega pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, lhe tornou em bordão. Para que creia que te apareceu o Senhor, Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Disse mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E ele fez. Tirando eis que a mão estava o quê? Leprosa, branca como a neve. Agora outra questão que o povo tem medo. A serpente já, para o Egito, então para os egípcios, a serpente já tinha um grande significado. Quando falava de lepra, era uma enfermidade. O povo egípcio tinha tanto cuidado, até mesmo que andava até as mulheres, cabelo, removia tudo, a peruca, enfim. Maior cuidado com questões de doença. Então quando Moisés mete a mão no peito e tira e vira aquela lepra, a primeira coisa que entende: quando é leproso, é uma doença contagiosa, então acabou. Mas quando Deus permite Moisés fazer aquilo ali, é para Deus dizer assim: eu tenho controle sobre tudo aquilo que vocês têm medo. Eu estou na direção de tudo aquilo que vocês não querem nem se aproximar.
Aquilo que vocês acham que não tem jeito, para mim tem jeito. Aquilo que vocês acham que não tem como, para mim tem sim. Para Deus tudo é possível. Mas o que me chama a atenção aqui? Outra questão, no versículo 6. Disse mais o Senhor, mete a mão agora no peito, ele fez, e tirando que, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve, disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando tirou, eis que se havia tornado como restante da sua carne. Voltou ao normal. Se eles te não crerem, nem atenderem a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se não ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomaras tornarão-se em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outra hora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou que vê, ou cego? Não sei, o Senhor. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinareis o que há de falar. Diga glória a Deus. Calma aí, Moisés, agora já existe uma questão da sua parte. Você está inseguro pela questão do povo não te ouvir. Eu já te dei sinais. Agora você já está olhando para uma deficiência sua. Você tem dificuldade de falar. Eu também fiz a boca do homem, eu fiz tudo, Moisés. Em outras palavras, eu sei da sua deficiência, mas eu sei do meu poder em cima da sua deficiência. Em outras palavras, eu sei que você se sente incapaz, mas eu tenho poder para te capacitar. Isso nos traz um conforto de quê? De entender que todos nós temos um ponto fraco. Todos nós, às vezes, tem dificuldade em alguma área da nossa vida. Às vezes a gente tem dificuldade em relacionar, tem dificuldade em vários pontos da nossa vida. Mas hoje Deus está dizendo através dessa palavra, para dizer para você: eu tenho o poder de mudar essa situação. Eu tenho o poder de transformar essa situação. Eu tenho o poder de fazer as coisas se tornarem diferentes na sua vida. O que o Senhor quer, afinal? Moisés, entenda, o Senhor não quer que você desista da missão. O Senhor escolheu você, o Senhor separou você, o Senhor preparou você para essa missão. Não adianta você fugir da missão que Deus colocou na sua vida. Não adianta você fugir da missão. Você foi chamado para um propósito, você veio para um propósito, e você está nessa terra para um propósito. E não adianta você querer fugir desse propósito que Deus te chamou. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 13. Envia, porém, respondeu. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Deus vai se agradar de alguém que quer fugir do chamado, gente? Moisés está falando assim: Senhor, envia outro, menos a mim. Envia aquele que há de enviar, menos a mim. Às vezes você fala isso com o pastor. Às vezes você fala isso com o seu patrão. Às vezes você fala isso para muita gente: Não, eu não posso, eu não vou, eu não consigo, não dá para mim. Mas uma coisa que chama a atenção aqui é Deus falando assim para ele, ó. Olha, versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Eu preguei a respeito dessa questão do retrocesso em outras mensagens, na semana passada, se não me engano, no mês passado, que lá no livro de Hebreus fala assim: que aquele que retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Deus não se agrada de quem volta para trás. Deus não se agradou nem da mulher de Ló, que só olhou para trás. Agora imagina aqueles que querem voltar para o Egito. Imagina aqueles que querem retroceder do seu chamado, daquilo que Deus colocou na sua vida. O desejo do Senhor é que aquele que for fiel, aquele que perseverar até o fim, será o quê? Salvo. O desejo do Senhor é aquele que perseverar, aquele que vai até o fim. Se Deus está te chamando, é Ele que vai te dar a vitória. É Ele que vai te dar condição, é Ele que vai te dar estrutura, é Ele que vai te dar discernimento, é Ele que vai te dar capacitação. É Ele que vai te dar o que você precisa nessa jornada até você concluir a sua missão. Não deve temer, não temas, porque é Deus que está contigo nessa jornada. Ah, Jesus, quantas são as mães que se preocupam, falam: meu Deus, como é que vai ser agora? Como é que vai ser para mim poder ajudar meu filho, para ajudar minha filha? Se Deus te der esse filho, te der essa filha, Deus vai te dar capacidade. Ah, meu Deus, e agora no meu casamento como é que vai ser? Deus já te deu a vitória, Deus já te dá a condição também. Tudo que o Senhor colocou na sua vida é um propósito para o nome dele ser glorificado na sua vida. Deus não perdeu o controle da nossa vida. E o que me chama a atenção aqui é que Deus se irou. Por que Deus se irou? A questão é por que Deus acendeu-se a ira. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Não, e Deus já está irando com o homem. Deus conversa com o homem, Deus está dialogando com o homem. Na mesma hora Deus já se irou com o homem. Por quê? Porque o homem está indo totalmente na contramão da vontade de Deus. E a ira de Deus é um perigo. Nunca irá, não ire o Senhor teu Deus. Não se ire, não deixe Deus ficar irado. E Moisés irou a Deus simplesmente pelo fato de retroceder, simplesmente pelo fato de questioná-lo, simplesmente pelo fato de contra a visão de Deus, contra aquilo que Deus tinha na vida dele. E disse: não é Arão o levita teu irmão? Calma
que momento que Moisés cita o nome de Arão? Quem é que está citando Arão? É Deus ou é Moisés? Sabe por quê? Porque antes de você falar, Deus já sabe o que está no seu coração. Moisés se achava inferior a quem? Arão. Moisés se achava incapacitado diante de Arão. Ele se achava indigno diante de Arão. Aí Deus entra e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. Eu sei que ele falará muito bem. Ah, Jesus. E eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, alegrará em seu coração. Vendo-se, alegrará em seu coração. Deus já sabe o que vai trazer alegria para você. Deus sabe o que você quer. Às vezes tem coisa que você fica insistindo e Deus está falando assim: filho, eu já sei. Só que tem hora para todas as coisas, tem momento para todas as coisas. Até Moisés encontrar com Arão vai ser um processo, e um processo muito longo. Aleluia, Jesus. Nós vamos chegar lá. Aleluia, Jesus. Versículo 15. Tu, pois, falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deves fazer. Diga glória a Deus. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinareis o que deves fazer. Deus já está falando assim: ó, eu vou colocar Arão para trabalhar com você. Eu vou colocar Arão, que você vai falar para ele e ele vai transmitir para o povo. Mas eu vou ser com você e com a boca dele. Eu vou ser com vocês dois nessa jornada. Calma aí. Enquanto Deus está falando com Moisés, está muito distante de Arão. Moisés está há muito tempo sem ver Arão. Moisés, acho que não me engano, Moisés está 40 anos, 30 anos longe de Arão, sem ter contato com Arão, sem mandar um WhatsApp, porque naquela época não existia como hoje, não tinha contato nenhum. Mas Deus está falando assim: ó, calma aí, você saiu de lá, mas entenda uma coisa, você está pensando que você nem sabe se ele está vivo, mas eu quero dizer para você que nessa missão Arão vai estar com você. Pastor, o que o Senhor quer dizer nessa missão? Quer dizer para você que enquanto você está aqui trabalhando, ouvindo a voz de Deus, Deus está mexendo em pessoas que estão lá do outro lado. Esse Deus, você vê, em momento algum Moisés vai citar Arão, mas Deus está falando: eu sei que você está pensando em Arão, e quando você vê ele, o seu coração vai se alegrar. Deus está trabalhando Deus está trabalhando de uma forma totalmente distante do nosso intelecto. Não tem como você imaginar isso, mas eu estou no controle disso. Calma aí, Moisés, você nem sabe se Arão está vivo, mas eu quero dizer para você que você vai encontrar ele. Eu quero dizer para você que quando você vê ele, o coração vai se alegrar. Eu quero dizer para você que eu vou falar com você e com ele, e vocês dois vão fazer a obra. Como assim, Senhor? Eu nem sei como é que está Arão. Não precisa você saber, Moisés. Eu só quero que você me obedeça. Eu só quero que você se submeta a mim. Eu só quero que você guarde a minha palavra. Eu só quero que você guarde os meus ensinamentos. Diga glória a Deus. Ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Quem está falando isso é Deus, tá, gente? Isso quem está falando é o Senhor. Ele vai ser para ti Ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Então tudo que você mandar. Agora a questão é: quem é Arão para chegar nessa submissão total, meus irmãos? Você não tem noção. Hoje em dia, quando Deus vai falar isso para você, Ele vai falar assim: ó, eu vou falar para você, eu vou te colocar ele como a tua boca, e você será como Deus para ele. Agora, conhecendo a personalidade de Arão, que é uma pessoa difícil, você acha que vai dar certo isso aí, Moisés? Você não nasceu junto com Arão, você não teve convívio junto com Arão, você não teve intimidade com Arão. Mas uma coisa eu te digo, Moisés: eu conheço Arão. Você viu que às vezes tem pessoas que aos nossos olhos, que ao nosso ver, às vezes são pessoas que você fala assim: é tão difícil trabalhar com essa pessoa, é tão difícil de lidar com essa pessoa. Mas ela é escolhida de Deus. Ela é separada por Deus. Hoje talvez ela está totalmente distante do propósito. Hoje talvez ela está totalmente longe da missão. Mas uma coisa é certa: se Deus está falando, Ele é fiel para cumprir. Agora a questão é: o tempo quem vai fazer acontecer é Deus. O tempo é de Deus e a hora é de Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual has de fazer os sinais. Versículo 18. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Uma das coisas que a gente percebe nesse diálogo, nessa situação, é que Jetro respeita a decisão do seu genro, Moisés. Jetro não interfere em momento algum. Jetro não vai barrar. Porque tem pessoas que gostam de ser pessoas bloqueiam, pessoas que gostam de barrar as outras. Não, calma, não está na hora. Não. Irmão, deixa Deus trabalhar na vida das pessoas. Deixa Deus usar as pessoas, deixa Deus trabalhar na vida delas, deixa Deus usar elas como Ele bem entender, como bem quer. E uma das coisas que me chama a atenção aqui é que Moisés fala assim, para ver se eles ainda vivem. Na mente de Moisés, se eles estão vivos. Mas calma aí, Deus acabou de falar para você, Moisés, que Arão está vivo, e você quer saber se eles ainda vivem. Então a sua fé está meio ligada à de Tomé. Você precisa ver para crer. Então Moisés também tinha vamos dizer, essas fragilidades, essas falhas na sua fé. Ele tinha essa parte na sua vida. Ele não era pessoa, vamos dizer, não. Ele teve um processo na caminhada. E nós vamos ver agora o processo que ele teve na caminhada. Olha o que acontece. Disse também o Senhor a Moisés em Midian:
vai e torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar a vida. Estão mortos aqueles que estavam querendo te matar. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, fê-los montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: quando voltar ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Calma aí, a primeira coisa que Deus vai falar para Moisés é o seguinte: eu vou fazer com que Moisés, com que Arão, com que Faraó tenha um coração endurecido e não deixe o povo ir. Mas a sua missão é para libertar o povo. Sim, você vai libertar o povo, mas eu não vou deixar o povo ir. Calma aí, que missão é essa? Que missão é essa, Deus? Que, entre aspas, em vez do Senhor cooperar para que as coisas fluam, as coisas parecem que está meio que retrocedendo, em vez das coisas se tornar fácil, é difícil? Calma aí. Eu vou te mandar na missão de querer libertar o povo, mas você vai lá para libertar o povo, mas eu vou barrar o povo. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que o povo não vá. A questão é, Moisés sai com o seu coração em uma missão, totalmente disposto em libertar esse povo, só que Deus tem uma missão de segurar o povo. Então, ao mesmo tempo que Moisés dá esperança para o povo, as coisas contrariam. Para que todo esse processo, pastor Gilvar? A esperança traz vida. A esperança traz vida, traz luz. A esperança alegra. A esperança formazeia o rosto, diz a Bíblia. E quando Moisés trouxe aquela palavra de dizer: eu vou libertar o povo, é um povo que já está 400 e poucos anos presos, escravizado, um povo que não tem liberdade, um povo que não pode falar assim: eu vou até ali em tal lugar, vou viajar. Não tem liberdade alguma, é um povo escravo. Só que quando Moisés chega, traga essa esperança para o povo. Ao mesmo tempo Deus vai falar assim: nesse processo eu não quero somente deixar com que o povo entenda que as coisas é fácil, não. Eles têm que entender que eu tenho poder para honrar, para fazer, mas ao mesmo tempo eles também vão ter que ter a disposição de se render e entender que eu sou eu faço, eu desfaço, eu que monto, eu desmonto, é eu que opero, é eu que quebro, é eu que faço todas as coisas. Era muito fácil Deus chegar lá e falar: Moisés, vai lá e fala com o Faraó. E falou: o que ele falou? Foi Deus, faz os sinais e o povo sai. Não é assim, não é assim, negativo. Vai ter que ter um processo. E nesse processo de o povo ver Deus destruindo. Calma aí. Eu vou ter, no começo da mensagem eu falei para vocês que eles foram instruídos. Eles criaram uma cultura que eles começaram a ver. As crianças perguntaram: o que é aquela imagem? Aquela imagem é que faz chover. Quem é aquela outra imagem? Aquela imagem é que comanda a noite. Quem é essa imagem? Essa imagem é que comanda o Nilo. Quem é aquele outro? Então a cultura, a mentalidade deles só tem essa informação. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou mostrar para eles que eu tenho poder acima do Egito. Aquilo que trouxe brindagem, aquilo que trouxe informação, aquilo que trouxe para eles, entre aspas, crença, porque muitos deles se tornaram idólatras, ao ponto de quando Moisés sobe o monte, eles fazem um bezerro de ouro. Eles se tornaram idólatras. Só que Deus, ele não aceita. E o processo é para Deus fazer na nossa vida, sabe o que é? É de nos fazer segundo a sua imagem. É para nos libertar por completo. A obra de Deus não é pela metade, a obra de Deus é por completo. Deus não faz nada pela metade. Por isso que às vezes, essa questão de às vezes a pessoa está em cima do muro, isso é um perigo muito grande. E quando você está dentro da igreja e você está com a sua fé melá, isso é um perigo. Tomé abriu a boca e falou assim: eu só acredito se eu ver. Na mesma hora Jesus entrou entre as paredes, passou e chegou: Tomé, toca aqui. Não seja incrédulo, seja crente. Deus não vai deixar você com nenhum tipo de pensamento contrário à vontade de Deus. Por isso que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Lá no livro de Tiago, abre lá por favor. Eu vou falar sobre o perigo da dúvida. Os que duvidam. Tiago capítulo 1. Talvez você já leu Tiago 1. Diz assim, Tiago 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada o quê? Duvidando. Fala para a pessoa que fala assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitado pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Quem é esse homem? Esse que duvida. Esse homem que duvida, não suponha ele que vai alcançar alguma coisa do Senhor, porque ele não vai alcançar. O homem que duvida é um perigo. Uma das coisas que Jesus fala que nós temos que ter a nossa fé como um monte de Sião que não se abala. Ou seja, a nossa fé, a Bíblia diz: se nós tiver fé como um grão de mostarda, vai tirar esse monte, passa daqui e para com lá. Deus trabalha em quem tem fé. Deus trabalha em quem tem fé. E a fé vem por ouvir. A fé vem pela informação adquirida. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, quanto mais você adquire informação relacionada a Deus, mais a sua fé vai te capacitando, mais forte você fica de fé. Mais a sua fé se levanta.
Como é que você pode dizer que tem fé sem conhecer a Deus? Como é que você pode dizer que tem fé se você não teve experiência com Deus? Como é que você pode dizer, Moisés está falando, Deus, mas eles não vão crer em mim. Então joga cajado, Moisés, joga a mão aí, vai aparecer lepra, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas eu quero dizer para você que você não pode sair daqui com dúvida, você tem que sair daqui com fé, Moisés. Não duvide de nada daquilo que eu estou te falando. Então Moisés está indo para o Egito com uma grande certeza, com uma grande convicção, e um dos sinais começa a acontecer nessa jornada. Qual que é o que começa a acontecer? Que de fato ele vai encontrar Arão no caminho. De fato ele vai se alegrar quando ver Arão. De fato ele vai trabalhar com Arão. De fato Arão vai ser aquela pessoa que Deus falou que seria. Então as coisas começam a acontecer de acordo com a palavra de quem? De Deus. Então não suponha, capítulo 1, versículo 6, só para nós ler novamente. Peça, porém, com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos. É uma pessoa que às vezes uma hora está com a convicção, daqui a pouco já mudou. Eu quero ser isso, daqui a pouco já não quero ser mais. Eu vou ali, mas eu não vou mais. Eu vou fazer isso, já não vou fazer mais. Então quando a pessoa ela tem esse tipo de pensamento, que ela tem esse tipo de atitude, a Bíblia diz que ela não recebe nada de Deus. Lá em 1 João capítulo 5 também, 1 João capítulo epístola de 1 João capítulo 5, a Bíblia diz que a nossa fé é a fé que vence o mundo. Então, em outras palavras, se você não tiver essa fé, você não vai conseguir vencer os obstáculos que o mundo coloca diante de você. Quem venceu Golias não foi a força de Davi, foi a fé de Davi no Deus que derrubou o urso e derrubou o leão. Davi já tinha experiência de Deus fazendo ele vencer outras batalhas. Então quando chegou aquela batalha grande, Davi falou, o mesmo Deus que me deu vitória lá, é o mesmo Deus que vai me dar vitória aqui. Muitas das vezes tem pessoas que ela vê Deus limitado. Ela fala, Deus me libertou do cigarro, Deus curou eu, mas Deus me deu o que eu precisava, mas essa batalha, não sei não, está difícil. Como é que Deus olha para você quando você tem esse tipo de pensamento? Você tem constante. Ou você crê, ou você não crê. Ou é sim, ou não. Pedro falou assim, Senhor, eu trabalhei a noite toda, não peguei nada. Essa é a minha parte negativa da situação. Mas agora, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Sabe por quê? Eu não vou por causa das minhas habilidades, eu vou por causa somente da tua palavra. Pedro não faz somente isso. Pedro é ousado demais, por isso que ele se destaca na caminhada da fé. Porque em outra ocasião também, Pedro falou, se és tu mesmo, Senhor, me faça andar sobre as águas. E Jesus falou, vem Pedro. E Pedro andou sobre as águas. É um homem que vai andar sobre as águas, mas Pedro, através da sua ousadia, ele andou sobre as águas. Para dizer para mim, para você que talvez chegou nessa manhã pensando pensamento negativo, preocupado com o ano não está se finalizando, preocupado com os projetos que a gente fez no começo do ano, que talvez não concluiu ainda. Deus está dizendo para você e para mim, está dizendo assim, eu posso todas as coisas naquele que fortalece. Quem te fortalece não é o homem. Você não precisa abrir um TikTok, um WhatsApp, um Instagram para ouvir uma palavra motivacional para você dizer o meu dia está melhor. Não, o seu dia está melhor porque Deus já te deu a palavra que você pode todas as coisas. Você tem um escudo da fé. E esse escudo da fé te faz você ultrapassar os obstáculos. Por que você vai? Porque Deus é comigo. Você lembra de Abraão? Ló falou, Abraão, nossos pastores estão brigando demais. Não dá para nós viver junto. Eu quero me separar de você. Abraão falou, tudo bem. Você não quer? Então escolhe. É para mim escolher? Eu vou escolher lá. A Bíblia diz que Ló escolheu a parte melhor, onde os pastos eram verdejante. Abraão foi para os pastos mais difíceis, Abraão foi para o lugar mais seco. Mas uma coisa diferente é que Abraão foi com 100% de fé. E aonde não havia nada, Deus fez acontecer na vida de Abraão. Isso também acontece na vida de Isaac. As pessoas começam a descer para o Egito porque estava tendo muita fome naquela terra. Todo mundo descendo para o Egito. E Deus brada no coração de Isaac e fala, não desce para o Egito, porque eu vou fazer você prosperar nessa terra. A Bíblia diz que Isaac prosperou a tal ponto que o povo da terra veio ter inveja de Isaac. Expulsou ele. Ele abriu um poço, as pessoas iam lá e entulhavam o poço. Só que quando entulhava esse poço, ele abria outro. E todo poço que ele abria, saía água. Sabe por quê? Porque quando você está com Deus, pode se levantar 1000, 2000, quantos você quiser levantar contra você. Se Deus é com você, quem vai ser contra você? Não adianta. Não adianta querer te perturbar, não adianta querer se levantar, não adianta querer te barrar, não adianta querer te bloquear. Pastor, mas o sistema está difícil, não importa com esse sistema. Quem você deve se importar é com aquele que está no controle de todo o sistema. Pastor, o que o senhor quer trazer nessa mensagem toda? Eu quero trazer para você o seguinte, que se você está debaixo da missão, que é a palavra de Deus, debaixo da vontade de Deus, debaixo do querer de Deus, nada vai te barrar pelo caminho. Mas se você estiver contra a vontade de Deus, hoje é dia de você se arrepender, confessar e se alinhar com Deus, porque é isso que nós vamos falar agora. Aleluia, Jesus. Capítulo 4 de Êxodo, versículo 21, nós falou que você vai, disse o Senhor a Moisés no versículo 21, quando voltar ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Então você já sabe o que vai fazer. A instrução que eu te dou é: quando você conseguir estar diante de Faraó, você faz os sinais. E Moisés realmente fez isso. O primeiro contato com o Faraó foi ele fazendo o cajado virar serpente e a mão ficar leprosa. Realmente já chamou a atenção de Faraó. Os milagres que ele te posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo.
Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir-me, meu filho, para que me sirva. Mas se recusar deixar ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Isso é uma coisa muito séria. Você quer informação que às vezes a gente deixa passar em branco. Você sabe que a última praga foi essa. A última praga foi o quê? Foi quando eles passaram o sangue nas ombreiras da porta. Porque quando eles passaram o sangue nas ombreiras da porta, a Bíblia diz que foi o sangue do cordeiro. Vocês vão matar o cordeiro e vão tirar o sangue do cordeiro e vão passar nas ombreiras da porta. E o destruidor vai passar por volta da meia-noite. Quando o destruidor passar e ver a marca do sangue na porta, não vai matar os seus filhos primogênitos. Mas a casa que não tiver, olha como é que Deus trabalha. Pastor, eu sou judeu, eu posso recusar a marca? Pode. Pastor, eu sou judeu, eu posso dizer que não quero participar? Pode, não tem problema. Só que é o seguinte, a Bíblia relata que quando o destruidor passou, a casa que não tinha a marca do sangue, a Bíblia diz que houve uma destruição e Deus feriu o primogênito do Egito. Todos os primogênitos. Então ali foi aonde todo o povo se revoltou contra Moisés, contra os judeus, e mandaram eles saírem da sua terra. Versículo 24. Aleluia, Jesus. Versículo 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, num hotel, encontrou o Senhor e quis o quê? Lê comigo, isso aqui é sério. Quem é que Deus está querendo matar? Calma aí, gente. A igreja toda está tendo essa informação que está sendo passada aqui? Quem está ouvindo, diga amém. Senhores, senhora, crianças, jovens, geral. Você está ouvindo que o mesmo homem que Deus está falando há muito tempo, que Deus está formando, há muito tempo que Deus está dando unção, que Deus está dando capacitação, que Deus está dando direção, ao mesmo tempo Deus está falando assim, ó. E aconteceu que no caminho, numa estalagem, quis o Senhor, que o Senhor encontrou e quis matar. A questão é, por que Deus está querendo matar Moisés agora? Por que Deus está querendo matar uma pessoa que ele escolheu? Vamos entender. Aleluia, Jesus. Então Zípora, a esposa de quem? Zípora é o quê? Tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho e lançou aos pés de Moisés. Ele disse, sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor deixou ela e disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão, vai ao deserto para encontrar-te com Moisés. Ele foi e encontrando no monte de Deus, o beijou. Diga glória a Deus. Olha que é porque a Bíblia é muito resumida, não dá muitos detalhes do acontecido. Mas quando você entende as questões, fica mais fácil você fazer o exegese do texto. Fica mais fácil você interpretar. Então quando Deus deu a missão para Moisés, só que Moisés não tinha aliança com quem? Com Deus. Moisés estava errado, porque havia a lei através de Abraão, que todos os meninos deveriam ser circuncidados. Moisés já era circuncidado, porque ele era filho de... eu esqueci o nome da mãe dele lá. Joquebede. Ela escondeu ele durante 6 meses, colocou num cesto. E aí essa circuncisão era feita em pouco tempo. Acho que com 12 dias, né? No 8º dia, então ele já tinha sido circuncidado. Só que os filhos dele ainda não tinham sido circuncidados. Então ele estava falando diretamente. Ele sabia, havia uma informação que ele sabia, só que ele estava sendo negligente. E não adianta. Em momento algum Deus falou muitas coisas com Moisés, mas teve coisa que Deus não falou com Moisés. Teve coisa que Moisés tinha que fazer. Então olha como é que Deus trabalha. Moisés chega para Zípora, que é de uma cultura totalmente diferente, de um povo totalmente diferente, e fala assim, ó, os nossos filhos têm que ser circuncidados. Só que ela vai falar, não, você é esposo sanguinário, você quer matar nossos filhos, você quer cortar, fazer nossos filhos sofrer, não tem como. Só que é o seguinte, eu pertenço a um povo que tem aliança com Deus dessa forma. Todas as crianças precisam fazer isso. Então, em outras palavras, a mulher sábia, ela faz o quê? Edifica a casa e a tola com as próprias mãos, derruba. Deus não vai permitir a gente andar ou cumprir, ou executar qualquer missão que seja dada por Ele de uma forma que nós queremos, mas tem que ser da forma que Ele quer. Não existe negociação contra princípios com Deus. O princípio, Moisés, é isso que nós temos que entender aqui nessa manhã. Tem coisa que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que ela mesmo está bloqueando a bênção dela. Ela mesmo está barrando a vitória dela. Tem coisa que já era para ter chegado na vida da pessoa, mas ela está negligente diante de quem? De Deus. Ela está negligenciando as coisas de Deus, ela está barrando as coisas que era para ela ter feito. Deus fala isso para a pessoa e a pessoa sabe que tem que fazer aquilo, a pessoa sabe que tem que se submeter àquilo, mas não, ela acha que deve fazer do jeito dela. Quando Saul achou que deveria fazer do jeito dele, foi quando Samuel demorou para oferecer o sacrifício, e Saul esperando Samuel, vendo que Samuel estava demorando, e o povo ali esperando, Saul falou, não, eu mesmo vou oferecer o sacrifício. Quando Samuel chegou e falou assim, ó, do Senhor importa mais de quê? Qual é mais importante, o sacrifício ou a obediência? O sacrifício Deus quer. Mas o que Deus se importa mais? Com a obediência ou com o sacrifício?
Só que tem muita gente que está achando que o sacrifício é melhor. Tem gente que só anda sacrificando. Ah, mas eu faço isso para Deus, mas eu tenho mostrado isso para Deus, mas eu tenho jejuado, mas eu tenho pagado o meu dízimo, eu tenho cumprido os votos, eu tenho feito a campanha, e Deus está dizendo assim: eu importo mais que sacrifique ou que me obedeça? Qual é mais importante, a obediência ou o sacrifício? Ei, a mesma hora, entenda uma coisa. Saul, naquele dia, ele ouviu de Samuel: porque você não obedeceu a minha voz. Não era para você ter feito o sacrifício, era para você me esperar, era para você aguardar. E Deus trabalha para aquele que nele o quê? Espera. Ah, pastor, mas está demorando muito, então eu vou. Ah, meu irmão, quantos relatos que eu vejo de crente que vai numa macumba? Quantos relatos? É vergonhoso o crente que se desvia do seu propósito e entra em desespero e começa a querer beber de todas as fontes, começa a querer beber de todas as águas. Ah, se não está dando certo por esse lado, eu vou dar certo pelo outro. Você lembra o que Moisés fez quando Deus falou para ele falar com a rocha, mas ele viu que não saiu água? Sabe o que ele fez? Já que não está saindo água, eu vou bater na rocha. Quando ele bateu na rocha, veio o decreto: você vai ver a terra, mas você não vai entrar. Quem está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. A mesma coisa foi com Davi, homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus tinha tudo o que ele quisesse. No dia que os reis foram para a batalha, Davi falou: eu não vou para a guerra, eu vou ficar dentro de casa. E no dia que ele ficou dentro de casa, ele foi olhar na janela. O que ele vê? Ele vê Betseba tomando banho. Ele sabia que aquela mulher era casada, ele sabia que não podia tocar naquela mulher, mas ele preferiu fazer a sua vontade do que obedecer à lei de quem? Diferente de José. José na casa de Potifar, quando a mulher de Potifar resolve querer se relacionar com José, José falou: epa, eu não posso fazer isso. Eu não posso mexer com você, porque você já tem marido. Eu não vou pecar diante do meu Deus e não vou desonrar o meu patrão. Não vou fazer isso jamais. E Deus abençoou José por causa da sua obediência. Deus abençoou Abraão por causa da sua obediência. E Deus quer te abençoar por causa da sua obediência também. Fala para a pessoa que vai falar assim: a tua obediência vai te trazer uma grande vitória. Não age conforme a sua vontade, a impulsão do seu querer. Age conforme a obediência. Seja fiel. Seja fiel a Deus, porque Deus vai te honrar. Zípora teve que aprender isso na hora mais difícil. Quando o quê? Quando Moisés estava impossibilitado, estava morrendo. Ela escolhe: ou ela vê o marido morrendo, ou ela obedece os mandamentos de Deus. Qual é mais importante? É a obediência ou sacrificar? Ela tinha a opção. Ela tinha a opção de dizer não, como Eva. Eva tinha a opção de dizer: não quero nem dar ouvido à serpente. Mas a primeira coisa que a serpente vai fazer é o quê? É conseguir chamar a sua atenção. A primeira coisa que a serpente quer é te seduzir. E o mundo está cheio disso, de pessoas para te seduzir, de seduzir para ali, de seduzir para aqui. Quem nunca sentiu a curiosidade de querer ir numa cigana para ler a mão dele? Ah, eu quero ver. É? Você ri, mas o negócio é sério. Quem nunca passou naquela feirinha e viu aquelas cartas e falou: Berávia. O negócio é sério, irmão. Quem é que não quer saber o dia da manhã? Meu Deus, será que ela vai casar? Será que ela vai falar que eu vou casar com aquele homem? Não, sim. Quem é que nunca teve essas coisas? Só que aí é onde tem, você não é mais para viver assim. Sabe o que Saul fez no momento de desespero, quando Samuel morre? Quando Samuel morreu, sabe o que Saul fez? Saul foi consultar a necromante, uma macumbeira, uma feiticeira. Ele foi lá e falou: ó, traga a saúde de volta entre os mortos. Porque na hora do desespero é a hora que o crente começa a querer pecar. Não é a hora que começa a querer, não. É na hora que o crente não vigia. É na hora que o crente não tem fé. É na hora do desespero. Você lembra o que aconteceu com Paulo e Silas quando estavam no desespero? Eu não sei se aquilo é evidência de desespero, porque o homem está preso, está ameaçado de morte, está com os pés amarrados no tronco. Eu não sei qual que é. Eu tenho certeza que se você for numa penitenciária, você não vai achar ninguém assim. Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite os dois louvam. Sabe por que eles louvam? Porque eles estão presos, com os pés amarrados, mas a fé deles estão solta. Ei, o que você precisa para fazer aquilo que agrada a Deus? O que você precisa para fazer aquilo que Deus quer? Ah, pastor, eu preciso. Não, meu irmão. Aonde você está? José estava no calabouço e louvou o Senhor. Paulo e Silas estavam na prisão e louvaram o Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego dessa fornalha estão adorando a Deus. Daniel na cova dos leões é fiel a Deus. Meu irmão, não importa a posição que você se encontra hoje, Deus está dizendo para você assim: ó, a sua fidelidade vai te honrar nessa terra. Ah, mas eu não quero circuncidar meus filhos. Os meus filhos são a coisa mais linda. É Gerson, o nome de um, nem sei o nome do outro. É Gerson. Ah, os meus filhos são a coisa mais linda. Não vou fazer isso não, Moisés. Então tá bom, vamos lá fazer o que Deus manda. Você acha que Deus vai deixar nós fazer a missão? Ser primeiro eu consertar minha casa? Ah, meu irmão, a Bíblia diz que aquele que não cuida da sua própria casa não pode cuidar da obra de quem? De Deus. Você acha que se ele não está conseguindo colocar ordem na casa dele, você acha que ele vai conseguir colocar ordem no povo? Moisés, é o seguinte, meu irmão, eu vou ter que fazer você estar. Agora vai ser. Ela vai ter que escolher os filhos ou você. Obedeça ou você. Ou se submeta ou você. Porque a Bíblia diz que Deus quis matar. Aqui está escrito. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ó. Versículo 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e quis matar. Pastor, mas calma aí, como é que essa questão é, meu irmão? Ele tem aliança com Deus, é escolhido de Deus, mas não adianta. Tem que ter obediência. Tem que ter obediência. A obediência gera o quê? A bênção. A obediência gera a bênção. O que faz muitos crentes, às vezes, não conseguir resultado na fé, é porque não vivem a obediência.
está sempre entrando na rebeldia, sempre entrando na desobediência com Deus. Mas nessa manhã Deus está usando um atalaia, nessa manhã Deus está usando um profeta, Deus está falando com pessoas. Se você quer resultado através da sua fé, a primeira coisa que você deve fazer é dizer sim para Deus e não para a sua vontade. No versículo 28, relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais enviaram todos os sinais que lhe mandaram. Aqui já é Moisés com quem? Aqui já é Moisés com Arão. Aqui já é Moisés e Arão. Zípora já resolveu o problema dentro de casa, os filhos já estão tudo lá, tá se recuperando, está tudo certo, Moisés, está tudo certinho aqui agora. Eu, se não me engano, acho que os filhos aqui é um mistério tremendo aqui, porque realmente agora Moisés está com Arão, agora já é projeto. Amém? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender, a Bíblia diz que é bom que seja dois. Mas ele não tem a mulher dele? Tem a mulher dele. Ele não tem o filho, tem o filho dele. Mas Deus vai colocar do seu lado pessoas que sejam levantadas por Deus para te ajudar. Pessoas levantadas por Deus para te auxiliar. Pessoas levantadas por Deus com a mesma visão, com o mesmo propósito. Pessoas que vão acreditar naquilo que Deus colocou na sua vida. Pessoas que vão cooperar com você. Pessoas que vão estar do seu lado. Pessoas que vão estar junto com você. Não queira você escolher, não. Deus que vai preparar alguém. Deus que vai preparar alguém para estar te honrando nessa terra. Deus vai preparar alguém. E Deus preparou Arão para ajudar Moisés. E Moisés conta todas as palavras do Senhor que enviaram, todos os sinais que lhe mandaram. E Moisés fala, eu joguei cajado, fiz tudo isso aqui. Enfim, versículo 30. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés. E este fez os sinais à vista do povo. Então, o primeiro sinal que ele fez foi na vista do povo. O povo creu. Tendo ouvido que o Senhor havia visitado o filho de Israel, lhe vira a aflição, inclinaram-se. E o quê? Inclinaram o que, a igreja? E adoraram. Quando Deus faz essas coisas, quando Deus mostra essas coisas, ele só quer isso aqui, ó, vírgula, adoração. Quando Deus vai falar, vai enviar até Faraó, a primeira coisa que Deus fala é assim, libera o meu povo para que possa me adorar no deserto. Me leva o meu povo para sacrificar no deserto. Solta o meu povo para que possa me prestar culto no deserto. Deus quer um povo que adore ele. Aí quando Jesus vem e conversa com a mulher samaritana, inclusive hoje foi um louvor direcionado a essa mensagem, a Bíblia diz que aquela mulher samaritana fala assim, ó, mas é só em Jerusalém que se deve adorar. Foi assim que nós aprendemos com nossos pais, que só em Jerusalém que se deve adorar. Aí Jesus fala, realmente, a salvação vem dos judeus. Vamos abrir lá, só para mim não falar coisa fora do texto. No livro de João, capítulo 4, só para a gente poder finalizar. Aleluia, Jesus. Pastor, eu entendi que eu tenho que me submeter à vontade de Deus. Sim. Pastor, eu entendi que eu não posso desistir. Sim. Pastor, eu entendi que Deus, ele entra nas minhas imperfeições e me dá capacidade suficiente para concluir. Sim. Eu entendi, pastor, que Deus ele vai se mostrar comigo na jornada. Sim. Pastor, eu entendi que Deus está comigo na caminhada. Sim. Eu entendi que Deus não quer que eu faça as coisas de qualquer jeito. Sim. Pastor, eu entendi que não pode começar um trabalho sem antes organizar aquilo que eu devo organizar, que é primeiro cuidar da minha casa. Sim. Capítulo 4. Aleluia, Jesus. João, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Versículo 19. O Senhor lhe disse, mulher, veja que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarão o Pai. Vós adorais o que não conheces. Vós adorais o que não conheces. Nós adoramos o que? Conhecemos, porque a salvação vem de quem? Dos judeus. Outro dia eu peguei uma pessoa e ela falava assim, não, pastor, mas calma aí, a gente vai dar crédito a uma informação que foi passada lá de Jerusalém, de um povo totalmente diferente da nossa raça, da nossa cor, da nossa origem. Calma, irmão, a gente está falando, não é de cor, de raça, de origem, a gente está falando de um Deus criador de todas as coisas. E escolheu exclusivamente um povo, para que desse povo fosse levantar-se uma nação de reinos e sacerdotes, para proclamar as virtudes desse Deus que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Deus está dizendo aqui para essa mulher, e está falando aqui hoje para nós, realmente, uma coisa vocês têm que saber, que vocês adoram o que não conhecem. O versículo 22, vós adoram o que não conheces. Quantas são as pessoas que estão adorando aí? Calma aí, quem é esse Deus que está adorando aí? Eu adoro os orixás. Quem é os orixás? Qual que é a raiz? Qual que é? Não tem. Ah, mas eu adoro essa imagem. Quem é essa imagem? Qual que é o histórico? Qual é o merecimento que ela tem para você adorar? Ah, mas eu adoro o Buda. Quem é o Buda? Ah, mas eu adoro o fulano. Mas quem é esse ciclano? Quem é ele? Qual foi? Vocês adoram quem não conheces. Nós, entretanto, adoramos o que nós conhecemos. Esse é o Deus que quer se apresentar a você. Ele não quer que você somente adore Ele. Quando você adora a Deus, você tem intimidade e experiência com Deus, alguma coisa está errada. Porque a Bíblia diz que Deus se revela aos seus. Se Deus não se revelou a você ainda, é porque você não está dando para Ele o devido espaço para Ele se manifestar na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Zípora, você vai conhecer esse Deus. E de que forma que você vai conhecer? Da forma mais difícil. Da forma mais difícil.
Deus não vai querer que eu ande sem conhecer Ele. Eu não sei qual que é Quando o povo sai do Egito, eles vão sair, não é para a terra prometida. Eles saem do Egito para ir para o deserto. Por que deserto? Porque deserto não tem outra coisa, nada. Lá no deserto não tem faraó, lá no deserto não tem plantação, lá no deserto tem água, lá não tem nada. E quem vai? Porque eles estão o quê? A água que nós bebemos é a água do Egito. A comida é que o faraó libera. As casas foi cedida para nós. E essa terra foi que nos concedeu. Então nós não tem nada aqui. E agora nós vamos para um lugar que não tem nada também. Só que é o seguinte, nesse lugar que vocês não tem nada, a água vai sair da rocha, maná vai cair do céu. Vocês vão ver Deus mandar uma nuvem de dia, Deus vai mandar coluna de fogo à noite, Deus vai prover na tua vida e vai mostrar, eu sou o Deus que me revelo a quem eu quero me revelar. Paulo, ele não conhece a Deus só de palavras. Você lembra de Jó? Jó falou assim, eu te conhecia só, agora os meus olhos te veem. Deus quer dizer para mim e para você assim, ó, eu quero me apresentar a você. Um dia esse pastor Jeová, eu cheguei nessa conclusão e fui procurar esse Deus. E tive um encontro com esse Deus. E é o que me dá força para continuar. Eu não conheço a Deus só de teoria, só de informação passada. Não. A informação foi simplesmente uma chave que me deu condição para abrir as outras portas para mim chegar onde eu estou. Você conhecer a Deus só de palavras? Tem gente que conhece a Deus só por causa do pastor. Ah, o Deus do pastor, o Deus do apóstolo, o Deus do bispo. Isso é Deus. Você tem que falar, esse é o meu Deus. Deus quer se revelar para você. Talvez dentro daquele quartinho lá, que está há muito tempo lá, Deus falando assim, ó, eu quero me revelar para você aqui dentro. Eu quero me mostrar para você dentro dessa casa. Eu quero me mostrar para você dentro desse estabelecimento. Eu quero mostrar quem é o Deus que está na sua vida. Eu quero me mostrar para você. E a Bíblia diz, lá no livro de Jeremias, fica de pé por favor toda a igreja e abre no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. Me faz te conhecer, faz os meus olhos ver o que não viu ainda, não quer informações. Se materialize em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus, recua na batalha. Amém. Amém. Vamos lá toda a igreja, apaga a luz aí, cadê? Vamos lá, para nós começar. É o 29, Mateus, o 11, versículo 11. 29, versículo 11. Vamos lá, toda a igreja. 29, versículo 11. Dá para vocês lerem aí? Vamos lá, toda a igreja. Pode passar. E buscar-me-eis e me achareis. Quando? Pode passar. E serei achado de vós. Fala para a pessoa que estava assim, ó, hoje você acha esse Deus todo-poderoso na sua vida. E serei achado de vós. Meu irmão, você sabe o que é Deus dizer? E serei achado de vós. Você vai procurar até você achar, diz o Senhor. E farei voltar aos vossos cativos. Congregar-vos-eis de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Pode glorificar bem forte o nome de Jesus. É bem forte o nome de Jesus. Eu vos transportei daqui para a Babilônia, lá no cativeiro. Só que se vocês aí me invocar e me buscar, eu serei achado de vós, do Senhor, e mudarei a vossa sorte, tá? Eu mudarei a vossa sorte, diz o Senhor. Porque o pensamento que eu tenho para com vocês, agora imagina Deus falando isso para um prisioneiro. Imagina Deus falando isso para uma pessoa que está encarcerada, para uma pessoa que está em caso terminal, e como é que é? Desenganado pela medicina, uma pessoa que está no ponto final da sua vida, que foi desenganado, pessoas que já chegam no ponto da pessoa falar assim, não tem mais jeito. Deus está dizendo para você, se você me buscar, se você me invocar, pode ter certeza que você vai me achar. E no dia que você me achar, a primeira coisa que eu vou fazer na tua vida é mudar a sua sorte, é tirar você desse cativeiro, é trazer de volta, é fazer você congregar, é fazer você me adorar. Deus quer um adorador. Deus quer um adorador. Quem quer ser esse adorador do Senhor? Deus está à procura de alguém que quer adorar Ele. Então eu quero que você faça uma oração diante do que você aprendeu aqui hoje. Eu quero que você levante as suas mãos aos céus e fale para Deus, Senhor, se porventura existe alguma coisa que está bloqueando, que está barrando, hoje é dia do Senhor derramar sobre a minha vida a mudança, porque eu sei, fala com fé, fala, eu tenho convicção, eu tenho certeza que o pensamento do Senhor para a minha vida é um pensamento de paz, e não é de mal, e é para me dar um fim que eu desejar. Diga para o Senhor, fala, meu Deus, hoje eu digo, o Senhor me tira desse cativeiro, se porventura a minha vida está num lugar que o Senhor não quer que esteja, o Senhor vai me trazer de volta, o Senhor vai me trazer de volta para a tua presença. Fala, achei-me o verdadeiro adorador.